Nós vamos abrir as nossas Bíblias, Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 32. Depois nós vamos seguir o capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. Amém? Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Capítulo 5, versículo 1. Havia, porém, um homem chamado Ananias que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu ao Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Meus queridos, um texto bem conhecido e um texto, meus queridos, bem oportuno, bem propício nesses dias, nesses tempos, onde a igreja de Cristo Jesus perdeu a sua identidade, perdeu as suas origens, perdeu o seu princípio. Estamos vivendo dias, meus amados, onde verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus, ela perdeu a direção. Ela tem perdido ao longo dos tempos a sua identidade. E nós encontramos aqui, meus amados, dentro deste texto onde lemos, algo que o Espírito de Deus, ele quer falar poderosamente ao nosso coração. Talvez você até já esteja aí conjecturando na sua mente e pensando consigo mesmo: essa mensagem hoje ela não é para mim, porque esta palavra é para uma congregação e eu não tenho bens para vender. Talvez você esteja pensando desta maneira. Mas eu te convido a ficar bem ligado, meus queridos, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai falar, meus amados, individualmente com cada um de nós em particular. Ele vai penetrar no mais profundo dos nossos corações. E eu tenho certeza, meus queridos, que nesta noite, eu vou dizer isso com toda a autoridade no Espírito Santo de Deus. Nesta noite vai haver conversão e transformação, porque este é o propósito do Senhor para com as nossas vidas, para com a sua igreja.
Talvez também você esteja assim questionando, mas eu já sou convertida, eu já recebi Cristo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Mas, meus amados, mesmo tendo recebido Jesus como nosso Senhor, porque a Bíblia diz que todo aquele que assim confessar que Ele é o Filho de Deus e cremos que Ele realmente é o Filho de Deus, nós recebemos como Senhor. Mas, amados, não é somente sobre aceitar, mas é sobre caminhar dentro das suas diretrizes, dentro dos seus caminhos, dos seus mandamentos, dos seus propósitos. E Deus vai começar a trabalhar profundamente nos nossos corações. Mas antes de seguirmos aqui, vamos voltar um pouco, meus queridos, quando Jesus ainda estava junto com seus discípulos, naquele momento da sua vida ministerial, onde Jesus estava ali doutrinando seus discípulos, Jesus estava já ensinando seus discípulos sobre, meus amados, Ele, sobre o seu reino, sobre a nova vida transformada por meio dele. E estes discípulos, meus amados, seriam aqueles que daria continuidade à obra que Jesus estava iniciando através da vida deles. E estes homens, meus amados, nós conhecemos, sabemos muito bem disso, que eles foram protagonistas, eles foram testemunhas vivas do grande agir, do grande mover do Senhor Jesus. Eles viram coisas extraordinárias, eles vivenciaram, eles aprenderam, irmãos. É maravilhoso quando você entra nas Escrituras e você vai vendo ali passo a passo o crescimento destes homens, estes homens que antes eram tão imaturos, estes homens que eram tão, meus amados, desprovidos de conhecimento, como que ao passar do tempo, eles foram amadurecidos, eles foram crescendo verdadeiramente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E esses homens aprenderam com o Mestre. Eles aprenderam com o Mestre o grande mistério, meus queridos, da vida com o Senhor. Jesus, ele não só ensinou, como ele foi verdadeiramente, aleluia, este mestre que exerceu, aleluia, todos os seus ensinamentos. E, meus queridos, assim seguiu o ministério de Cristo juntamente com esses homens. E agora, Jesus, depois de vencer ali o Calvário, depois de Jesus ser ali levado para aquele madeiro e depois de ser ressurreto, aleluia, ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita, e Jesus, assim a Bíblia nos conta, que ele ainda passou mais um tempo, mais um período de 40 dias com aqueles discípulos. 3 anos, Jesus esteve ali doutrinando, ensinando, e agora, depois que Jesus ressuscita, mais 40 dias ainda, Jesus continua ali com seus discípulos, e ainda ensinando, sinalizando. E, meus amados, quando agora já se aproxima o momento em que Jesus, ele vai agora ser levado aos céus. Ele agora vai ser retornado, ele volta para os céus. Ele toma lugar na glória do Pai, aleluia. E naquele grande dia, Jesus então, ele declara, ele traz uma palavra àqueles homens: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E assim, meus amados, no capítulo 2 de Atos, aqueles homens perseverando ali na oração, juntamente com aquelas mulheres que estiveram presentes no ministério de Jesus. E a Bíblia diz que eles perseveravam em oração, constantemente ali no templo orando. E lá em Atos capítulo 2, a Bíblia nos mostra que naquele grande dia, no dia de Pentecoste, quando a cidade de Jerusalém estava totalmente lotada de pessoas, de estrangeiros de toda parte que vieram para a festa, ali então é descido sobre aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo, aquela igreja,
o poder do alto. E a Bíblia nos conta, meus queridos, que a partir daquele momento, a palavra do Senhor começa a se cumprir na vida daqueles homens. E aqueles homens ousadamente, possuídos pelo poder do Espírito de Deus, cheios da ousadia, cheios da intrepidez, fiquem ligados, guarda esta palavra no seu coração, cheios de ousadia, cheios de intrepidez, repita isso no seu coração, talvez você esteja precisando disso na sua vida. Aqueles homens que receberam desta ousadia, desta intrepidez, amados, eu volto a dizer ao seu coração nesta noite, aleluias. Nós precisamos voltar às nossas origens, precisamos voltar, meus amados, para onde nós nos perdemos. E agora, meus queridos, aqueles homens, audaciosamente, aqueles homens cheios da autoridade do Espírito Santo, homens indoutos, homens, meus amados, que nunca sentaram em uma faculdade, nunca estiveram ali diante dos grandes mestres, mas eles estiveram diante do maior de todos os mestres, que era Jesus, que foi aquele que os ensinou, e agora possuídos, cheios deste poder que veio sobre a vida deles, e eles audaciosamente, na intrepidez do Espírito Santo, aleluias, aleluias, decalabassúbia. O Espírito de Deus, então, nos revela, através das suas escrituras, que aqueles homens começam a pregar, começam a falar em outras línguas, as línguas as quais muitas outras nações estavam ali presentes. Aqueles homens não sabiam aqueles idiomas, eram homens indoutos, homens que não tinham letras, mas o poder de Deus, meus amados, estava sobre a vida deles, aleluias. E eu quero dizer para você nesta noite, minha irmã, o que está faltando na sua vida, o que está faltando na vida da igreja, o que está faltando nas nossas vidas, é o poder de Deus sobre nós. E Deus continua nos levando neste grande mistério. E assim, meus amados, todos ficaram espantados. A Bíblia nos conta que eles ficaram sem entender como que estes homens, sem letra, sem conhecimento algum, conseguem falar no idioma. E como eles nunca tiveram ali, não aprenderam aquele idioma. E meus amados, e muitos ali começaram a duvidar e até mesmo acusar aqueles homens, dizendo que eles estavam cheios de vinho, tomados, embriagados. E Pedro ali audaciosamente, ele discursa uma mensagem gloriosa, ele começa a discursar na autoridade do Senhor, na eloquência do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos conta, meus queridos, que quando Pedro começa aquele discurso cheio de autoridade, mostrando àqueles homens que o que vinha sobre eles vinha do Senhor, aquele Jesus a qual eles haviam crucificado. E meus amados, a Bíblia nos conta que mais de 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo Jesus. E meus queridos, desde então, a igreja se firmou. A igreja de Cristo Jesus se fundamentou nessa pedra que é Jesus. Aleluia! O princípio de todas as coisas. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a pedra que os edificadores rejeitaram, nele foi formada agora a sua igreja, através destes homens, cheio da eloquência, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. A igreja foi firmando, e a partir de então, meus queridos, muitos foram se achegando, muitos foram se convertendo e recebendo a salvação por meio de Cristo Jesus. E a igreja estava, meus queridos, unida. Irmãos, e agora voltando ao texto que nós lemos, a Bíblia aqui nos conta, meus queridos, olha só, eu quero voltar a ler este primeiro versículo. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Eles estavam tão conectados, meus queridos, no poder do Senhor. Eles estavam tão cheios do poder que a mente e o coração deles era um só em Cristo Jesus. Eles não tinham outra visão, outro propósito, senão em Cristo Jesus.
E a propósito, meus amados, eu quero dizer para você nesta noite, aleluias, quando verdadeiramente somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando verdadeiramente nós priorizamos o Senhor nas nossas vidas, quando verdadeiramente permitimos que o Senhor nos enche da sua presença e nos submetemos nele e vivemos inteiramente para ele, irmãos, nada mais nos importa. A nossa riqueza já foi alcançada em Cristo Jesus. Nós já não temos mais, amados, outra ambição, senão em viver os propósitos de Deus. A nossa ambição é com o reino dos céus. A nossa mente outrora focada na matéria, a nossa mente outrora focada nas coisas terrenas, meus amados, ela vai embora, ela sai, meus amados, escorrega para o ralo, porque nós encontramos a maior riqueza, como aquela parábola que Jesus contou, aleluia, daquele homem que encontrou a pérola de grande valor. Quando nós encontramos esta pérola de grande valor, que é Cristo Jesus, nada mais nos importa. Jesus, ele passa a ser o centro. E a nossa ambição, a nossa visão, o nosso propósito e o nosso caminhar a partir de então é seguindo rumo a esta cidade, a esta Jerusalém, ao reino dos céus, a herança que nos está reservado no reino dos céus. E estes homens entenderam isso. Esta igreja, meus queridos, nasceu dessa maneira, abrindo mão de todas as coisas. E olha que coisa tremenda, o texto que lemos mostra que claramente, amados, que eles estavam tão focados, eles estavam tão cheios do Senhor. Igreja, eu estou aqui falando para você e a minha alma está aqui gritando diante do Senhor. A igreja do tempo presente, a igreja de hoje, ela precisa voltar para este lugar, igreja. Os nossos corações precisam novamente sentir esta coisa, essa comunhão, essa frieza que assola a igreja. Esse consumismo, este materialismo. Irmãos, vamos voltar para o princípio, vamos voltar para o lugar de onde nós nos perdemos. E aqueles irmãos, como a Bíblia que descreve, eles tinham, meus amados, tudo em comum. O coração deles e a mente tinham um só propósito. Não havia divergência entre eles. Aleluias! Porque havia um só propósito, uma só direção. Eles estavam focados no mesmo propósito, no mesmo caminho, na mesma idealização. Aleluias! Eles não tinham mais os seus corações presos na matéria. Eles não estavam mais aprisionados aos costumes da terra. Eles não estavam mais aprisionados ao sistema. Eles não estavam mais presos, meus queridos, aos homens. Eles estavam focados, aprisionados em Cristo. Verdadeiramente aqueles cristãos, eles mortificaram as suas vidas, mataram a sua carne e se submeteram ao Espírito Santo de Deus. E a propósito, meus queridos, para sermos cheios do Espírito de Deus, para também sermos como estes cristãos, a qual o Senhor quer que nós sejamos, que voltemos para este lugar, nós precisamos de fato, meus queridos, matar a nossa carne, mortificar a nossa carne, matar o nosso eu, para que o Espírito de Deus venha ocupar o lugar que é dele nas nossas vidas. Todas as vezes que o nosso eu é aflorado, todas as vezes que o nosso coração é colocado em prioridade, as nossas vontades, elas são postas em prioridade na nossa vida. Isso sinaliza, meus queridos, que o Espírito de Deus, ele já não tem mais liberdade dentro de nós. O Espírito de Deus, ele já não é mais o Senhor das nossas vidas. O Espírito de Deus já não tem mais o altar dentro de nós. Ouça o que Deus está falando conosco nesta noite. E nós estamos vivendo isto.
Este é o contexto da igreja atual, meus amados irmãos. Lamentavelmente, este é o retrato da igreja de hoje. Perdemos a nossa referência, perdemos a nossa identidade. Já não somos mais reconhecidos. A Bíblia nos conta, meus amados, que estes homens, estes apóstolos, saíram anunciando este evangelho, e por onde eles entravam e saíam, o poder de Deus se manifestava. E certa feita, eles entrando em Antioquia, na cidade de Antioquia, ali naquela cidade, aqueles homens foram reconhecidos como cristãos, porque todo o seu respirar, todo o seu viver, toda a característica, tudo naqueles homens mostrava Jesus, o Nazareno, ressuscitado. Aleluias! Irmãos, se a nossa vida hoje não reflete a imagem de Cristo Jesus, se não somos vistos como cristãos, não estamos falando essa palavra cristão, porque hoje ela ficou tão banalizada. Hoje ficou chique, moderno dizer eu sou cristã. Qualquer um que você encontra pela rua, meus amados, que levanta uma bandeira, ela logo se coloca, eu sou cristã. Mas nós não estamos falando de cristã, de um título, mas nós estamos falando de um Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, reinando dentro de nós, vivendo não mais nós, mas Ele vivendo em nós. Aleluias! Isso é ser cristão. Não é levantando bandeiras e propagando para os quatro cantos, eu sou cristão. Tem muitos cristãos que se dizem, mas o verdadeiro cristão, meus queridos, eu volto a dizer, é aquele que nega-se a si mesmo e se submete ao Senhor do Senhor, ao senhorio do Senhor Jesus. Aquele que nega a sua vontade, que nega a sua carne para se submeter inteiramente ao senhorio de Cristo Jesus. Este sim é considerado cristão. E estes homens, em Antioquia, eles receberam este título. Não este título por levantar uma bandeira, mas por anunciar este Jesus e viver em totalidade este Jesus que eles pregavam. E a igreja ia crescendo. E estes irmãos viveram isso. Eles estavam focados. A natureza deles, meus queridos, não era essa natureza mesquinha que temos hoje. Não é essa natureza gananciosa, essa natureza consumista, essa natureza mundana, essa natureza que só olha para a matéria, para o mundo, para este sistema, para essa terra. A natureza deles, meus amados, foi transformada. E eles só focavam em Cristo e no reino dos céus. E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades. Irmãos, liga aqui na palavra. Eles vendiam as suas propriedades. E pegava todo o dinheiro daquela propriedade, colocava na mão dos apóstolos. Para os apóstolos, então, administrar e repartir com aqueles desprovidos, com aqueles que tinham necessidade. E com isso, aqui a Bíblia está dizendo, não sou eu, e nós lemos juntos aqui, você pode depois confirmar aí. A Bíblia diz que com isso, meus amados, não havia necessitado nenhum entre eles. Este é o princípio, igreja. A propósito, essa foi uma das ordenanças, uma das leis que Deus trouxe na lei de Moisés. Deus deixou isso bem claro para o seu povo lá ainda, quando eles estavam na peregrinação pelo deserto. Quando Deus ali ordenou através do seu servo, o profeta Moisés, o Senhor trouxe para aquele povo sobre este grande mistério de compartilhar, de ajudar o órfão, a viúva, aqueles desprovidos. Isso é vida com Deus, amados. Vida com Deus é quando nós olhamos para a necessidade alheia, quando nós nos compadecemos e temos misericórdia daqueles. Mas quando nós fazemos por amor a Cristo, não para aparecer. Porque hoje
Nós só fazemos se o nosso nome sair na lista dos contribuintes. Nós só fazemos se tiver um palanque para eu me promover. Nós só fazemos se por detrás tiver as luzes me focalizando. Nós só fazemos se tivermos os estardalhaços. Irmãos, porque nós nos tornamos interesseiros. Nós perdemos este vínculo com o Senhor. Nós perdemos, amados, e eu vou falar essa palavra sempre aqui. Nós nos perdemos ao longo do caminho. A nossa natureza, a nossa identidade, os nossos reflexos foram sumindo. E nós fomos nos tornando humanamente maus, interesseiros, gananciosos. E só pensamos nesta matéria. Os nossos olhares não focam mais para os céus. Os nossos olhares não têm mais foco para o reino dos céus. Porque tudo que nós olhamos é só aqui, de querer, de ter, de conquistar, eu preciso, eu tenho e tudo mais. Quantos estão neste dia de hoje, nesses tempos de hoje, melhor dizendo, apavorados, inquietos, preocupados? Como vai ficar o governo? Como vai ficar o sistema? Eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu tenho isso e aquilo. Igreja do Senhor Jesus, precisamos sair deste lugar materialista, deste lugar terreno e voltarmos, meus amados, para o reino da luz, para a graça. Aleluias! Pessoas estão tão desesperadas, preocupadas com o que vai comer amanhã. Eu tenho que armazenar, eu tenho que guardar em depósito. A Bíblia nos conta, Jesus trazendo aqui uma parábola que certa vez, dentro da parábola, Jesus aqui deixa tão claro isso, e vale aqui ressaltar, quando um homem possuiu grande colheita das suas plantações, e ele começa a colher naquele ano com uma grande abundância, e ele agora não sabe onde colocar tamanha colheita, tudo quanto havia recolhido, e ele começa a pensar em si: vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores, vou fazer algo maior para armazenar a minha herança, para colocar em depósito a minha colheita. E ele estava ali afadigado nesta preocupação de amontoar e guardar a sua colheita, quando de repente ele ouve: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E para quem será? Amados, para quem será a sua alma? Você está se preocupando com isso? Você tem se preocupado com isso, meus queridos? Recentemente, eu vou colocar aqui esse gancho, porque vale também colocar isso aqui para uma reflexão. Amados, exatamente há 15 dias atrás, uma pessoa muito querida nossa, conhecida nossa, sempre aqui no monte orando. E meus amados, nesse dia fatídico, há 15 dias, este homem vem para o monte orar. Só, meus amados, que ele cai no chão, morto. Infarto fulminante. Glória a Deus, que ele estava no monte orando, era um servo do Senhor e foi para o reino dos céus. E meus queridos, como está a sua alma? Se hoje Jesus vier te buscar, será que você está amontoando tanto? Será que a sua visão está tanto aqui na terra que você não consegue mais avistar o reino dos céus? Jesus está falando conosco nesta noite. E aqueles homens foram anunciando, e a igreja foi crescendo, e aqueles cristãos, meus amados, eles só tinham um único ideal: Cristo Jesus. Aleluias! Este era o propósito. Eles estavam cheios do Senhor. Meus amados, você talvez está aí vazio, oco. Jesus quer te encher do Espírito Santo dele. Minha irmã, o Senhor quer te transbordar do poder dele, da unção dele, aleluias.
Deixe o Espírito Santo de Deus te encher nesta noite. Saia deste lugar de matéria. Saia deste lugar onde você só foca este mundo. Amados, a nossa vida é tão passageira. Volte para este lugar de onde você se perdeu. E ali a igreja, ela tinha tudo em comum. Este é o princípio, igreja. É aqui que nós temos que nos redefinir. Precisamos, meus amados, voltar para aqui, para este lugar. Aqueles irmãos estavam focados em Cristo e focados nos outros que estavam junto deles. Ah, meus queridos, quando Cristo se transborda, quando o Espírito de Deus nos enche da sua presença, nosso coração é um coração pronto a compartilhar, a dividir. Estamos caminhando juntos, aleluias, aleluias. E eu quero dizer para você, meus queridos, não deturpe a palavra do Senhor. Quando nós falamos de acumular, nós não estamos falando, amados, não existe nenhum pecado em você adquirir. Não, não é sobre isso. E você entende muito bem o que Deus quer falar, porque Deus está te confrontando nesta noite. Não permita que o Satanás, o inimigo de nossas almas, venha deturpar o que o Espírito de Deus está ministrando ao seu coração nesta noite. E agora, meus amados, dentro desta igreja, aparece agora um casal. Irmãos, olha só que coisa. Aqueles irmãos fervorosos, aqueles irmãos cheios do poder de Deus. E um detalhe aqui, meus queridos, tão interessante, que aqueles homens vendiam as suas propriedades e repartiam com aqueles que estavam em necessidade. Eles não faziam isso, meus irmãos, porque era uma obrigação, porque era imposto a eles. Não, eles faziam isso porque os seus corações estavam tomados pelo poder do Senhor. Os seus corações já não tinham mais domínio deles. O domínio do coração deles agora é o domínio do Senhor. Irmãos, quando Jesus governa a nossa vida, Ele também governa o nosso coração. Ele governa as nossas emoções. Ele governa as nossas finanças. Ele governa tudo que leva o nosso nome. Aleluias! Aleluias! E agora, apresenta ali um casal no meio destes irmãos. A igreja fica ligada nisso. Ananias e Safira. Eles em casa, a igreja ali ativa, a igreja ali vibrante, cheia do poder de Deus. E este casal então, eles arquiteta. Ah, meu Deus, meu Deus. Eles agora começam, entre eles, a bolar um plano. E eles dizem, olha, eu aqui conjecturando, nós vamos vender o nosso terreno, mas nós não vamos dar toda a herança. Nós vamos dar apenas uma parte. E eu vou falar para eles que foi X vendido e você vai confirmar. E fizeram ali toda uma trama. E se apresenta ali diante dos apóstolos, primeiramente o esposo Ananias. E quando ali Pedro pergunta, Ananias, foi este o valor que você vendeu a sua propriedade? E naquele momento, meus queridos, Pedro, ele mostra para aquele homem, você não precisava, Ananias, ter vendido a sua propriedade se você não quisesse. Você não era obrigado a vender. E nem mesmo se você tivesse vendido, você não era obrigado a trazer o dinheiro e repartir aqui com aqueles que necessitam. A propriedade é sua, o dinheiro é seu. Você não precisava fazer toda essa articulação, fazer todo esse embromo todo para enganar o Espírito Santo de Deus. Meus amados, sabe o que eu aprendo aqui, meus queridos? Como este casal, muitas vezes nós queremos também embromar o Espírito de Deus. Nós queremos, muitas vezes, amados, também enganar os servos do Senhor. Igreja, olha que coisa terrível. Pedro aqui, ele confronta este casal, porque é a mesma disciplina que um teve, o outro também teve. Naquele momento, quando Pedro confronta aquele homem, ele deixa bem claro, a propriedade era sua, o dinheiro era seu, você não precisava de mentir.
Amados, quando nós estamos tão vazios, quando o Espírito de Deus não é o Senhor das nossas vidas, quando nós andamos na carnalidade, quando a nossa vida é uma vida carnal, nós andamos enganando as pessoas, enganamos os homens de Deus, enganamos a igreja de Cristo, enganamos o que é pior, o próprio Espírito de Deus, nós queremos enganar. Mas a Bíblia diz que ninguém consegue enganar. Aleluias! E a Bíblia nos conta, meus queridos, que tanto Ananias quanto a sua esposa Safira tiveram o mesmo destino, que foi a morte. E sabe o que Deus me ensina aqui, meus queridos? Onde habita o Espírito de Deus, onde habita a presença do Espírito de Deus, o engano, a mentira não prevalece. Talvez você tenha caminhado debaixo de uma mentira. Talvez o seu líder nem sabe da sua condição, como você tem vivido, debaixo de mentiradas. Mas o Espírito de Deus, Ele te vê, Ele te sonda, Ele te conhece. E meus amados, o foco desta mensagem hoje, que Jesus quer falar ao nosso coração, é exatamente isso. Nós vimos aqui dois extremos. Vimos uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja onde aqueles irmãos tinham tudo em comum, porque o coração e a mente deles era uma só em Cristo, aleluias. E vemos aqui a representação deste casal, da igreja de hoje, que busca enganar, que vive na matéria. Meus queridos, qual lado você está? Será que você está buscando do Espírito de Deus uma transformação na sua vida? Quando eu iniciei esta mensagem, eu falei que talvez você estivesse dizendo: esta palavra não vai ser para mim porque é para a igreja, eu não tenho propriedade. Mas eu disse que Deus iria falar individualmente com cada um de nós. Precisamos, meus queridos, rever os nossos caminhos, rever a nossa vida com Deus. Precisamos, meus amados, olhar onde nós nos perdemos. Onde nós nos perdemos, eu insisto, precisamos clamar pelo Senhor, suplicar ao Espírito Santo de Deus, que nos dê a graça de voltarmos ao princípio, voltarmos lá de onde nós nos perdemos. Que você possa entender o que o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração nesta noite. Que você não seja como Ananias e Safira, gananciosos, mentirosos, carnais, mas que você seja espiritual, como aqueles cristãos que tinham a mente e o coração totalmente focados em Cristo Jesus. Busque ser cheio do Espírito de Deus. Deixe o Espírito de Deus trazer essa identidade que você perdeu. Aleluias. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te louvamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais uma vez que o Senhor nos chama, que o Senhor, ó Deus, nos busca, que o Senhor nos traz, Pai, para este lugar, Senhor, que temos andado tão distante. Jesus, completa, Senhor, a tua palavra, aquilo, Senhor, que eu não tive condições de levar, que o teu Espírito Santo encaminhe, direcione a cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.